Quando conheci o Gustavo, foi como se eu tivesse encontrado um sopro de alívio em meio à tempestade. Eu tinha saído de um relacionamento tóxico meses antes e estava com o coração desconfiado, exausta de promessas vazias. Gustavo apareceu como um homem completamente diferente. Ele era gentil, paciente e parecia se importar com cada detalhe meu, até os mais pequenos. Eu achava que, finalmente, alguém me via de verdade. No começo, ele era o tipo de homem que todo mundo acredita que não existe mais. Abria a porta do carro, mandava mensagens pela manhã, cozinhava jantar surpresa, me fazia rir até nas segundas-feiras mais cinzentas. Era difícil não se apaixonar por ele. Eu resisti por um tempo, com receio de cair na mesma armadilha de antes. Mas ele foi insistente na medida certa, doce na medida certa, até que eu cedi. E me entreguei. Começamos a namorar de maneira discreta. Ele dizia que gostava de viver as coisas com calma, que não curtia expor muito a vida pessoal. Eu compreendia, até porque também tinha virado uma mulher mais reservada depois dos traumas que carregava. No entanto, com o tempo, essa descrição começou a pesar de um jeito estranho. Não havia fotos nossas nas redes sociais. Ele não me apresentava nenhum amigo próximo, muito menos a família. Toda vez que eu falava em conhecer sua mãe ou seu pai, ele reagia com um certo incômodo, disfarçado em piadas. Você não sabe o que está pedindo, Rebeca. Minha mãe é a campeã do julgamento alheio. Vai acabar achando defeito até na sua risada. Ou então dizia que a família era muito complicada, que os irmãos eram distantes, que os pais tinham sido tóxicos no passado. Eu, ingênua, acreditei. Afinal, quem sou eu para duvidar da dor alheia? Mas o tempo foi passando, e nada mudava. Em contrapartida, ele já tinha conhecido minha mãe, minhas irmãs, meu tio, minha afilhada. Todos o acolheram com carinho, porque, claro, ele era encantador. Sabia exatamente o que dizer, como sorrir, como parecer o namorado ideal. Comigo, ele também era carinhoso, desde que fosse longe de olhares alheios. E foi nesse contraste que a minha insegurança começou a nascer. Eu tentava sufocar essa angústia, dizia a mim mesma que estava exagerando. Ele me ligava todas as noites, me mandava mensagens carinhosas. Então por que aquilo me incomodava tanto? Talvez fosse só uma fase. Talvez ele só precisasse de tempo. Talvez eu fosse impaciente demais. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite, quando ele me chamou para o jantar com os colegas de trabalho. Gustavo me ligou, animado. Hoje o pessoal da firma vai sair para comemorar o novo contrato que assinamos. Quer ir comigo? Na hora, meu coração acelerou. Era a primeira vez que ele me convidava para um evento com outras pessoas. Talvez, finalmente, ele estivesse pronto para me mostrar ao mundo. Caprichei no visual. Escolhi um vestido elegante, nada chamativo, mas bonito o suficiente para mostrar que eu levava a ocasião a sério. Quando ele me viu, elogiou rapidamente, mas parecia nervoso. Enrolava os dedos, ajeitava a gola da camisa a cada minuto. Eu até tentei quebrar o gelo. Tá nervoso? Parece que vai apresentar um TCC. Ele riu, meio sem graça. É só que tem muita gente nova na equipe. Quero causar uma boa impressão. Chegamos ao restaurante. Era um lugar sofisticado, com música ambiente e garçons com luvas brancas. Ele me deu o braço, mas assim que avistou o grupo, soltou minha mão. Achei que fosse só para cumprimentá-los mais à vontade, então segui atrás. Foi aí que uma colega, provavelmente nova na equipe, olhou para mim com curiosidade e perguntou: "E essa moça linda? É sua esposa?" Eu sorri, esperando a resposta dele, ansiosa, até que ele disse: "Ah, ela? É só uma conhecida. A gente se esbarrou aqui por acaso." Silêncio. O mundo poderia ter desabado ali que teria doído menos. Eu congelei. Não consegui reagir de imediato. A palavra conhecida ecoava na minha mente como uma sirene de alerta. Fiquei parada, tentando entender se eu tinha ouvido direito. Mas tinha. Ele me olhou por um segundo. Não com vergonha.
mas com medo, como se eu fosse um risco, um segredo inconveniente. Sentei-me distante, em uma mesa mais ao fundo. Fingi que estava tudo bem, fingi que eu era forte. Mas por dentro, o nó na garganta quase me sufocava. Observei ele rindo, brindando, agindo como se eu não existisse. E tudo que eu conseguia pensar era: por que ele tem vergonha de mim? Depois do jantar, dentro do carro, a desculpa veio. Foi só para evitar fofoca no trabalho. Eu sou novo lá, sabe como é? Você me apagou na frente de todos. Eu sou sua namorada, Gustavo. E você disse que sou uma conhecida. Uma conhecida? Rebeca, pelo amor de Deus, não é como parece. Foi só um comentário inocente. Inocente? Inocente é quem acredita que isso não é nada. Naquela noite, eu dormi de costas para ele. No fundo, uma parte de mim começou a despertar. Eu já não me sentia apenas uma mulher amada. Começava a me sentir escondida. Como se o amor dele fosse condicionado à escuridão. Como se eu só fosse digna de afeto quando ninguém estivesse olhando. Mas o que eu não sabia é que a pior humilhação ainda estava por vir. E viria da mulher que ele dizia tanto temer, sua mãe. E no aniversário dela, seria impossível me esconder da verdade. Depois do jantar constrangedor com os colegas de Gustavo, onde ele me apresentou como uma simples conhecida, alguma coisa dentro de mim apagou. Voltei para casa com os olhos ardendo e o coração encolhido. Passei a semana seguinte tentando agir normalmente, mas cada gesto dele parecia me irritar. Um bom dia virou incômodo. Uma ligação virou lembrança do que ele fez. Gustavo, por outro lado, parecia imune. Continuava me tratando como se nada tivesse acontecido. Mandava mensagens, mandava emojis, fazia piadas. E o pior, ainda me elogiava, como se dissesse: você é boa o suficiente, só não em público. Quando eu tentei conversar, ele se fez de desentendido. Você tá levando isso muito a sério. Era só um jantar. Nem era o lugar para declarações. Não era o lugar para dizer que eu sou sua esposa? Perguntei, sentindo minha voz falhar. Eles são fofoqueiros, amor. Se soubessem, iriam espalhar. E eu nem gosto de misturar trabalho e vida pessoal. Era sempre isso. Sempre um motivo novo. Sempre uma desculpa. Mas, por dentro, eu já estava cansada de ser um segredo. E ainda assim, algo em mim insistia em dar mais uma chance. Talvez porque eu não queria aceitar que tinha me doado tanto para alguém que me escondia como um erro. Foi então que surgiu o aniversário da mãe dele. E com ele, mais uma ferida. Vai ter uma festinha no domingo. Coisa simples, só a família. Eu vou. Esperei ele me incluir naturalmente. Mas, em vez disso, ele ficou em silêncio. Até que eu perguntei: e eu? Posso ir? Gustavo coçou a nuca, desviou o olhar e respondeu: ah, é complicado. Minha mãe é muito conservadora. Ela é cheia de opinião, e eu não queria te colocar nessa situação. Você não quer me colocar nessa situação, ou não quer me apresentar como sua mulher? Ele ficou quieto. Depois sorriu sem graça e disse: tá bom. Se quiser ir, vamos. Mas vai com calma, tá? Aquele vai com calma me soou como um aviso. Mas eu engoli o orgulho e fui. Queria ver com meus próprios olhos se o problema era mesmo a mãe dele, ou ele. Passei o sábado inteiro preparando meu visual. Escolhi um vestido azul discreto, mas elegante. Caprichei na maquiagem sem exagero. Penteei o cabelo com cuidado. E quando me olhei no espelho, senti uma pontinha de segurança. Eu estava bem. Estava pronta. No caminho, ele foi mais silencioso do que nunca. E antes de estacionar em frente à casa da mãe, ele disse: se alguém perguntar, fala que a gente é só conhecido, tá? Minha mãe tem um coração meio duro. Não quero drama. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Você quer que eu negue o que somos? É só hoje.
Só essa noite. Depois tudo volta ao normal. Eu não respondi. Só encostei a testa na janela do carro, tentando segurar o choro. Eu já tinha passado por situações constrangedoras ao lado dele, mas essa doía mais. Porque agora, eu não era apagada apenas socialmente. Eu era negada até dentro da casa dele. Entramos na festa. A casa da mãe era bonita, arrumada, cheia de flores e enfeites com 60 anos por todo lado. Aparentemente, não era nada pequeno, como ele havia dito. Havia mais de 30 pessoas ali, entre parentes e amigos da família. Todos vestidos com esmero, mulheres de salto, homens engravatados. Gustavo se transformou. De repente, era o filho carinhoso, o sobrinho que todos adoravam. Brincava com crianças, elogiava os pratos da mesa e sorria para todo mundo. Me senti invisível. Logo uma senhora elegante se aproximou. Oi, Gustavo. E essa linda aqui, quem é? Ele sorriu e respondeu, com a maior naturalidade. Ah, essa aqui é só uma conhecida da faculdade. Encontrei por acaso e convidei. Meu corpo inteiro gelou. Eu não sabia onde enfiar a cara. Me senti pequena, fora do lugar, como uma criança esquecida num canto da sala. A mulher olhou para mim e sorriu meio sem graça. Bom, seja bem-vinda, querida. E saiu, deixando no ar aquele constrangimento entalado. Não consegui mais ficar na sala. Me escondi na cozinha, como quem busca refúgio. Uma mulher mais velha estava lá, servindo bolo. Você é da família? Não. Só uma amiga do Gustavo. Menti, repetindo o que ele esperava de mim. Ela sorriu e continuou servindo. Aquilo me partiu. Eu, que passava noites cuidando dele quando ficava doente, que escutava seus desabafos, que ajudava com as contas quando ele se enrolava, agora era só uma sombra no aniversário da própria sogra. Quando Gustavo veio me buscar dizendo que já íamos embora, eu nem hesitei. Entrei no carro muda. Ele tentou puxar assunto, mas eu não reagi. No meio do caminho, ele parou num sinal e disse: Você ficou chateada? Amor, é só questão de tempo. Uma hora eu apresento, tudo certinho. Eu ri. Um riso amargo, cheio de mágoa. Não precisa. Você já mostrou exatamente o que sou para você. Naquela noite, fiquei acordada por horas, encarando o teto, relembrando cada detalhe e me perguntando quantas vezes mais eu seria invisível até decidir ir embora de vez. O que eu não imaginava era que o destino ia me forçar a escolher muito em breve. E que, no momento mais humilhante da minha vida, alguém inesperado escutaria cada palavra que Gustavo disse e jogaria na cara dele, ali mesmo, diante de todos, quem eu realmente era. A noite estava mais densa do que nunca. O clima no carro era pesado, e o som da estrada parecia distante demais, como se tudo o que estava acontecendo entre nós fosse irreversível. Eu sentia o cheiro da angústia no ar. A cada segundo, mais uma parte de mim se despedia de algo que eu achava que existia, mas que, agora, estava desmoronando. O que deveria ser uma viagem tranquila, ao lado da pessoa que eu amava, se transformou em um labirinto de sentimentos confusos e indecisos. Gustavo, por outro lado, tentava manter a calma, mas seus olhos estavam turvos, como se ele não soubesse o que fazer com as palavras que haviam acabado de sair da minha boca. Ele sabia que tinha sido cruel comigo, sabia que havia cometido um erro enorme. Mas o pior de tudo era ver ele ainda tentando justificar o injustificável. Você está muito quieta, amor. Eu só não quero que você sofra com as minhas escolhas. Eu preciso de tempo, você entende? Disse ele, uma tentativa desesperada de me acalmar, mas seu tom já não parecia mais convincente. Eu sabia que ele estava com medo, mas a verdade era que eu estava exausta. Eu estava cansada de me anular para que ele se sentisse confortável, cansada de ser a mulher que ele escondia como se fosse algo errado. Naquele momento, não havia mais espaço para desculpas. Cada palavra dele me afastava ainda mais. O carro finalmente parou na frente da minha casa,
mas a sensação de vazio que eu sentia só aumentava. Quando ele parou o motor, ficou em silêncio, olhando para frente, como se estivesse esperando que algo mágico acontecesse e que tudo voltasse ao normal. Mas eu não era mais aquela mulher. E ele sabia disso. Antes de sair do carro, ele segurou minha mão de forma firme, como se ainda acreditasse que pudesse me prender em suas palavras vazias. Eu nunca quis te fazer sentir assim. Você sabe o quanto te amo, não sabe? Ele tentou me olhar nos olhos, mas, ao invés de sentir o conforto que ele sempre me dava, só vi um homem que não sabia mais quem ele era, muito menos quem éramos nós dois. Eu não queria mais olhar para ele. Não queria mais ouvir aquelas palavras que, ao longo do tempo, se tornaram promessas quebradas. Não havia mais nada de romântico naquilo. Era apenas uma tentativa desesperada de salvar algo que já estava perdido. Eu estava tentando te proteger, mas agora eu vejo que quem estava me protegendo era você, e não o contrário. Minhas palavras estavam carregadas de uma dor silenciosa, que saía com mais facilidade do que eu gostaria. Antes que ele tivesse a chance de responder, eu abri a porta e saí do carro. O que ele não sabia era que, enquanto estava tentando me proteger de um suposto julgamento de amigos e família, ele estava me esmagando emocionalmente. Eu já não sabia quem era mais. Estava perdida nas suas mentiras, na sua indiferença. Eu não olhei para trás, mesmo que sentisse o peso do olhar dele nas minhas costas. A porta de casa se fechou atrás de mim, mas o barulho daquilo foi um som surdo. Entrei e me joguei no sofá, deixando as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não sabia se era alívio ou raiva, mas me senti vazia, e isso era mais angustiante do que qualquer dor física. Enquanto isso, lá fora, Gustavo permaneceu parado, talvez ainda tentando entender onde tinha errado, ou talvez esperando que eu fosse correr atrás dele, como sempre fazia. Mas eu não ia mais correr. Eu não ia mais me humilhar por alguém que não me via. Nem que ele tentasse consertar tudo, já estava quebrado. Eu me sentei no sofá e, sem perceber, olhei para o relógio. Era quase meia-noite. E, ao contrário do que eu imaginava, a solidão não me sufocava. Eu sentia uma paz estranha e angustiante, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim estava mais forte. Eu já não queria mais ser a sombra dele. Eu queria ser eu, por inteiro, sem as máscaras que ele me forçava a usar. Aquela noite não seria o fim. Eu sabia que as coisas estavam prestes a mudar. E a mudança não viria de uma simples conversa ou pedido de desculpas. Eu tinha que ser forte agora, mais do que nunca. Porque eu não ia mais esperar que ele me mostrasse ao mundo. Eu mesma me mostraria. Mas enquanto eu refletia sobre tudo que acontecerá, algo me dizia que aquilo ainda não tinha acabado. Que a verdade ainda estava por vir, e que, talvez, eu fosse mais forte do que imaginava. E eu estava certa. Algumas semanas depois, ele tentou voltar. Apareceu com flores, dizendo que estava arrependido, que não sabia o que estava fazendo e que a mãe já sabia de mim agora, como se isso consertasse tudo. A gente pode tentar de novo. Você pode vir comigo no próximo jantar da família. Dessa vez, como minha esposa. Eu respirei fundo, firme. Você teve a chance de me apresentar quando mais importava. Agora é tarde. Ele tentou insistir, mas não havia mais espaço em mim para implorar por amor. Eu já tinha derramado lágrimas demais por alguém que teve vergonha de mim. Pouco tempo depois, abri um pequeno negócio com a ajuda de uma amiga antiga. Postei nas redes sociais com orgulho. Essa sou eu. Sem filtros. Sem medo. Sem me esconder. A publicação viralizou. Mensagens de apoio vieram de todos os lados. Mulheres dizendo que viveram algo parecido, que se sentiram inspiradas pela minha coragem. Foi nesse momento que eu percebi. Eu não precisava que ele me apresentasse a ninguém. O mundo já estava me conhecendo, e pela primeira vez, eu também estava me reconhecendo. E isso, sim, foi o melhor presente que eu poderia me dar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!